Olá a todas e a todos, você está no podcast oficial do Mulheres no E-Commerce. Eu sou Teice Bandeira, diretora executiva do MNE, e trouxe uma convidada super especial para conversar com a gente hoje. Mas antes de revelar esse nome, que já é referência no nosso mercado, eu quero lembrar você de seguir o Mulheres no E-Commerce em todas as redes sociais para acompanhar a nossa agenda. Tem muita novidade por lá, hein? Então vamos começar o nosso bate-papo? Nós trouxemos aqui uma mulher que tem mais de 20 anos de experiência no e-commerce, passando por grandes empresas como Ikizak, B2W, Netshoes, Fenac e Electrolux. Ela é educadora na ComSchool e embaixadora do Mulheres no E-Commerce. É um prazer imenso ter você com a gente, Patrícia Knipel. Boa tarde, Teice. Boa tarde, mulherada. Prazer imenso estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Para a gente é uma honra, Patrícia. Então, vamos falar um pouquinho da sua história de vida, né, para a gente começar. Você acompanhou praticamente todo o desenvolvimento do e-commerce no Brasil, chegando aí ao patamar que o e-commerce tem hoje, né, de um setor essencial para o varejo e para a economia, como a gente já sabe que é. E como foi a sua entrada no comércio eletrônico? Conta para a gente um pouco dessa trajetória. Eu sempre trabalhei com operações e fui para a Livraria Siciliano para trabalhar na área de compras. E lá na área de compras estava surgindo o e-commerce em 98 e teve um recrutamento interno e eu quis ir. E aí, naquela época, né, 20 anos, ninguém acreditava que o e-commerce ia explodir. E eu tentei a primeira, meu chefe não tinha liberado, tentei a segunda, ele não deixou, mas o RH foi lá e falou, não, deixa ela participar. E eu passei. Para mim foi um incrível, porque eu sou uma pessoa muito ligada em tecnologia, eu amo tecnologia e eu acredito que a tecnologia ela pode mudar a vida das pessoas. E aí o que aconteceu? Ele muito bravo falou assim para mim, esse negócio vai afundar. E veio e trouxe umas matérias falando sobre e-commerce, falando, vai afundar. E eu falei, mas se afundar, eu vou junto. Eu vou aprender, pelo menos eu vivi. Porque na minha vida, o que eu sempre penso? Que a gente precisa arriscar para poder aprender. Eu fiquei 2 anos no e-commerce, o Submarino comprou a Booknet, começou a levar todas as pessoas de lá para o Submarino, e eu falei, ainda vai ser minha vez, vai ser minha vez. E eu fui para ser piqueira, aprendi muita coisa, não sabia nada de e-commerce, né? O que eu sabia? Eu sabia de atendimento ao cliente, sabia de compras e de logística. Porque na Siciliano, na época, não tinha gateway de pagamento, né? O cliente digitava os dados no site, eu pegava a POS, digitava lá o número do cartão, o valor, a quantidade de parcelas e a validade do cartão. Aprovava, eu grampeava, separava o pedido na logística, embalava, atravessava a rua, levava no correio, pegava a minha planilha, colocava lá todos os códigos de rastreamento, porque naquela época era só correio, e sentava na minha cadeira e passava a tarde inteira mandando e-mail para cliente com o número de rastreamento. Então, quando eu fui para o Submarino, eu estava sentada na tecnologia, né? Tinha tecnologia para tudo e tal. E lá eu fui crescendo, né? Eu sempre fui uma pessoa que fui me mostrando, né? Mostrando que eu tinha interesse em aprender coisas novas, que não era só ficar naquela área. E eu fui me despontando, né? Eu sempre costumo dizer que eu fazia assim, oi, eu tô aqui, oi, me olha. Por quê? Porque eu acho que se você, quem não é visto não é lembrado, né? E aí eu fui muito em cima e de lá eu saí de piqueira, eu fui para analista, de analista eu fui para líder, de líder coordenadora. E aí teve a fusão da Ambev. Na Ambev eu falei, putz, eu queria trabalhar numa empresa que tivesse fusão. Cara, foi incrível, mas eu não quero de novo. Foi incrível. Foi incrível e eu não quero de novo. E saí no Submarino, eu recebi um convite para trabalhar na Netshoes. Eu trabalhei na Netshoes, a gente criou os processos de logística reversa, porque não tinha. Da Netshoes, eu fui para uma startup chamada Eletroshopping, que depois foi comprada pela Ricardo Eletro. De lá, eu fui para a Finac. Então, na Finac, eu tinha um desafio enorme, que era aprender e gerir o departamento de análise de risco. Fiquei lá por quase 3 anos, recebi um convite para implantar a loja online da Electrolux. Até aquele momento, eu queria ser uma pessoa de projetos e uma pessoa de tecnologia. E fui a fundo. E quando eu fui para a Ikizak, eu fui para implantar a loja também, né? E aí eu tive alguns gestores na Ikizak, e um deles, que foi a Edilane,
que falou assim para mim: você tem um potencial muito forte comercial. E eu, na minha cabeça, isso não entrava. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de processos, de operação, de TI. E eu queria muito isso. E ela forçou a barra ali, ela teve até uma paciência, né, comigo, porque muito eu parava e ficava querendo saber o processo. E às vezes você precisa ver o todo, né? E eu me encontrei, foi assim incrível para mim, uma experiência maravilhosa. A gente saiu lá da Ikezaki, com a Ikezaki no auge. A Ikezaki não tinha nome quando a gente entrou e hoje está com várias outras coisas, né? Todo mundo conhece Ikezaki. Então eu me orgulho muito de onde eu vim e de tudo onde eu passei e o que eu me tornei. Eu acho que isso é um compilado de experiências que faz a gente melhor, né? Crescer melhor. Você participou de diferentes momentos, né, do e-commerce, diferentes etapas assim do processo de fazer e-commerce, né? O que fez você enxergar que o e-commerce era um setor bom para você desenvolver sua carreira, investir a sua carreira ali? Que aconteceu? Como eu sou amante de tecnologia e quando você vê o e-commerce funcionar, ele é pura tecnologia, sem a gente esquecer das Uhum, pessoas, né? Tecnologia sem pessoas não é nada e vice-versa. uhum. Mas eu entrei porque eu queria saber como que era, né? Se era uma coisa nova, por que que era tudo aquilo. Então, quando você entra no e-commerce, você não sai, né? Tem uma amiga minha que fala assim para mim, eu não sei se isso é uma bênção ou se não é uma bênção você estar no e-commerce. Porque quando você entra, você não consegue sair. Hoje, eu olho para mim e penso, por que que isso não veio muito antes, né? O e-commerce, para mim, ele pode facilitar a vida de muitas pessoas, né? A gente viu aí, o ano passado, o Covid-19, o isolamento que houve o ano passado, que esse ano está meio capenga, mas o ano passado ele foi bem pesado. Muitas empresas entraram no online, as pessoas descobriram online para vender, as pessoas descobriram que o online ele tem força e qualquer um pode ter uma loja online, né? É que lógico que tem aquelas coisinhas ali, né? Eu preciso atender bem o cliente, eu preciso vender, entregar o que eu estou vendendo, mas o que me fez, de fato, foi a tecnologia, querer estar mais próximo do consumidor e onde ele estiver, né? Hoje, a gente fala, nós que trabalhamos com e-commerce, a gente também é muito consumidor, a gente é consumidor o tempo inteiro. E o que acontece com a gente? Toda vez onde a gente vai, a gente está onde está numa loja, o celular está na mão. Eu quero ver se isso aqui, não sei o que é o celular. Então, para mim, foi a tecnologia que me levou, né? Eu queria ser uma pessoa de TI, uma mulher de TI. Então, eu acredito que foi muito isso, Teice. Você fala da tecnologia, mas quando você fala que o comportamento do consumidor é esse, que ele está com o celular na mão, e você sempre traz esse lado do humano, eu imagino que, sem querer, o humano te atraiu muito também para esse lado da tecnologia, né? Associar como que as pessoas consomem, como que as pessoas vivem seu dia a dia de uma forma melhor através da tecnologia. Me parece muito mais que a tecnologia é um pano de fundo, mas que o ser humano está mais no seu coração. Eu sou pessoa 99%. Eu sempre tive times no meu. Eu fui gestora, né, coordenadora de área com 25 anos. E eu sempre acreditei na pessoa, no humano. Então, se o e-commerce é bem feito, ele é feito por pessoas. E o que acontece muito é a empresa sempre colocar a máquina na frente. Então, atender bem um consumidor, eu preciso ter conexão emocional com ele para eu vender mais, né? Um consumidor com conexão emocional, ele é 2 vezes mais feliz do que um que se identifica, né? A gente tem aí a Apple. Então, eu não sei, assim, tem quem ama e tem quem odeia. Mas a Apple, ela faz uma conexão emocional incrível com o consumidor, porque ela faz o consumidor gastar 10 mil reais num celular quando ele lança, não seja essa pessoa, eu espero baixar, mas ele gasta 7 mil reais, 10 mil reais num aparelho celular, porque a pessoa se sente parte daquilo. Então, eu acredito demais que a tecnologia, junto com as pessoas, a gente pode fazer um e-commerce melhor, um varejo melhor,
uma vida melhor para todo mundo. Eu vou, então, aproveitar que você está falando desse lado humano, né, e puxar um pouquinho também para a questão do atendimento humanizado, né, que é um tema que você domina muito bem, é uma das suas expertises aí ao longo dessa trajetória de 20 anos de e-commerce. E eu queria falar um pouco sobre esse processo de digitalização que a gente sofreu em 2020, né? Foi um processo muito acelerado, como você já mencionou, muitas empresas entraram rapidamente no e-commerce, quem já estava no e-commerce precisou ampliar a sua operação, porque passou a depender muito mais dessa plataforma digital, né, do que do varejo físico, quem já trabalha aí com as duas modalidades. E isso gerou, né, um avanço muito positivo para o e-commerce, né, nós acompanhamos isso, uma necessidade muito grande de automatização, né, do atendimento, especialmente também. E quando a gente fala dessa experiência do usuário, né, você acredita que o consumidor ele está esperando mais rapidez em detrimento da personalização que a gente já vem defendendo há tanto tempo? Pensando nesse momento agora de pandemia, né? Eu acredito que a gente precise, sim, ter tecnologia avançada para atender o consumidor quando eu não consigo atender 100%, né? Foram mais de 9 milhões de novos consumidores no ano passado. Então, você imagina, se eu não me engano, acho que 500 mil novas vendas online aconteceram, né? Lojinhas. Uhum. Eu acredito que dê um boom, que a digitalização e a automatização, elas são importantes, mas ela não pode ser o excesso. E aí eu vou falar como consumidor aqui, né? Eu não sou muito a favor da automatização 100%. Eu acho que tem que ser 50, 40, 60. Porque com o isolamento, o consumidor ele ficou mais carente, né? As pessoas estão ficando mais carentes. E entraram muitas lojas online. Então, eu não sei quem é que vende, quem é que não vende, quem é idôneo, quem não é idôneo. E isso faz total diferença para o consumidor. O outro ponto é, antes disso, eu também não gostava muito da automatização. Quando você peca na automatização, você está lá num bot, tá? Fazendo uma pergunta. Ele vai chegar um momento que você vai perguntar e o bot vai te responder tudo o que você precisa. Legal, ele respondeu, eu não preciso ir para atendimento humano, eu consigo me virar. Eu sou uma consumidora que eu gosto de ter autonomia nas meus atendimentos. Mas tem consumidor que tem um pouco mais de dificuldade, são novos entrantes. Então, chega uma hora que aquele bot ele não vai conseguir te atender porque você quer tirar uma dúvida que não está ali registrada na máquina, né? E aí as empresas, é onde as empresas pecam, que elas fazem o quê? Elas insistem em colocar você te dando respostas que não estão te atendendo e em nenhum momento ela fala, você quer falar com atendimento humano? Você quer ser transferido para um atendimento mais pessoal? Então, eu acho que as empresas aí é que elas pecam, porque é automatizar tudo. Eu não vou falar aqui de marca nem nada, né? Falar mal de marca, acho que não é ético. Mas eu, como consumidora, eu testo tudo. Então, as pessoas falam assim, tal loja tem tal tecnologia. Tal site tem tal tecnologia. E eu vou lá e compro, eu vou lá e eu acesso aquilo. E eu acho que, assim, tem uma marca específica, uma marca muito grande, que eu já não compro, né? Não vou comprar mais essa marca, porque minha experiência com a marca foi muito ruim. Para eu descobrir como falar com atendimento humanizado, eu levei aí uma semana para entender como é que eu conseguiria falar. Por quê? Porque eu comprei um produto, paguei por esse produto, eu recebi a nota fiscal com outra descrição, outro produto e com outro valor. O atendimento eletrônico automatizado, ele não ia resolver meu problema, né? Ou a minha solicitação. Então, eu acredito que a gente precisa ter sim, mas ele precisa ser dosado. Em qualquer momento eu preciso ter alguém para atender. E quando eu faço isso, de ter alguém para atender, eu preciso atender com qualidade, né? As pessoas que trabalham com atendimento vão se identificar. Um operador de atendimento, ele fala com até 6 caixinhas, 6 clientes. Então, a Tace, se está no meio desses 6, junto com a Patrícia, o risco da pessoa que está atendendo responder errado é enorme, é gigante, sem contar as respostas automáticas, né? Só um minuto estou verificando, só um minuto estou verificando. E aí, como você fica lá o dia inteiro, que aconteceu ano passado, muita gente reclamando disso, vem assim, o atendente vai lá te dar a resposta e aí fala, você demora para voltar lá, né? Porque estava demorando, por falta de atividade, encerra esse atendimento. Então, isso deixa o consumidor muito frustrante.
por isso que eu não acredito muito na automatização. Esse ponto, ele também tem ficado mais sensível, não é, Patrícia, nesse período de pandemia. Eu imagino que a questão também emocional relacionada ao atendimento, ela tem se fortalecido, né? A necessidade de você encontrar um outro ser humano atrás da máquina. As pessoas estão mais sensíveis e com menos paciência. A gente está passando por muitas coisas, as coisas acontecem rapidamente, de qualquer maneira. Então, o que aconteceu agora de manhã à tarde não é a mesma coisa e assim vai. O consumidor, eu acho que falta um pouco ainda de empatia, né? O consumidor, ele estoura. O atendimento é uma área e é uma classe de pessoas que eu defendo demais. Por quê? Porque a Tacy, ela desliga o telefone de um consumidor e ela atende outro. E às vezes ela não consegue nem tomar uma água. E aí vem algum consumidor porque ficou esperando há muito tempo, porque o pedido chegou errado, ele vai lá e desconta tudo em cima do atendente. A gente precisa ter um pouco de empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu não sei se era bem assim que eu quero me colocar, mas eu acho que o respeito, porque esse profissional, ele está ali sob pressão, e às vezes está com uma pressão tão grande que não consegue segurar. Na pandemia, lá no Covid, todo o meu time de atendimento foi para casa. E algumas, eu tinha 6 meninas e 2 falaram para mim que choraram várias vezes porque os consumidores estavam irritados e xingavam, e porque o cachorro estava latindo, a criança estava chorando. E aí, numa das reuniões, eu falei assim para elas: você fala, pede um minuto, pede um minuto, agradece a dica e fala que para atender melhor esse consumidor e para não deixar de atender o telefone, vocês estão trabalhando de casa. Então, por isso que tem o cachorro e por isso que tem a criança chorando. E pede desculpas. Então, isso quebra aquele clima tenso de tipo, você é obrigado a me atender, porque tem consumidor que é muito assim, né? Você é obrigado a me atender bem porque eu estou pagando o seu salário. E se a gente for pensar, por que a gente não fala isso? Não quero entrar na linha, né, política, mas por que a gente não cobra da mesma forma dos nossos políticos? Por que a gente não cobra da mesma forma de empresas que fazem empresas de telefonia, empresas de TV a cabo, internet? Por que você não faz o mesmo, né? Porque elas são grandes. Então, aquele atendente que está lá vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque se ele deixar de atender bem esse consumidor, ele vai atender mal em outro lugar. Então, eu defendo muito o atendimento ao cliente, porque eu acho que é através dele que a gente consegue ter tudo o que a gente precisa, mas a gente precisa ter respeito com o próximo. Eu acredito que por muito tempo essa questão do direito do consumidor ela foi debatida e foi ampliada, né? O debate em torno do direito do consumidor e de que o cliente tem sempre razão, né? E nesse momento a gente está meio que revendo essa questão no sentido de que o ser humano está em primeiro lugar, né? E às vezes a ética ela está do lado de quem está no atendimento também, né? Então esse é um processo de diálogo, eu acho que é algo que realmente vale a pena ser debatido um pouco mais e de como você falou, né? Nós precisamos ter mais empatia nessa relação de atendido e de atendente. quem está prestando o serviço de atendente, exatamente. Patrícia, vamos falar um pouquinho de Omnichannel, então? Bora! Nós observamos aí um crescimento muito grande, né? De acordo com o relatório Web Shoppers, que a gente viu recentemente, um crescimento de 41% no e-commerce em 2020, e somado a isso, nós vemos também uma nova sequência de medidas de isolamento, que estão interferindo novamente aí na dinâmica do varejo como um todo, mas que também são necessárias por conta da questão da pandemia. Que mudanças que você observa na aplicação do Omnichannel nesse momento e que o lojista precisa ter em mente ao trabalhar essa nova estratégia para 2021? Quando a gente fala de Omnichannel, a gente está falando de marca, né? A marca, o consumidor hoje, ele compra da marca. Ele não compra mais da loja da rua 12 de outubro na Lapa ou lá no centro do Rio de Janeiro, ele está comprando da marca. Quando a gente fala de marca, eu preciso atender esse consumidor no 360. Eu preciso atender esse consumidor no site, na rede social, na loja física. Eu preciso atender ele onde ele estiver. Quando a gente fala de isolamento e de medidas protetivas, que é o que está acontecendo agora, de fechar estabelecimento,
a gente entra numa questão muito delicada. Mas tem gente que precisa ter o acesso, né? Ir lá e buscar o produto. Eu acredito assim, a gente precisa muito, Teice, ser muito disruptivo e ter muita criatividade para atender esse consumidor, né? Quando a gente fala de compra no site, retira na loja, compra no site, troca na loja, a gente precisa ter estrutura para isso e a gente precisa ser criativo. Porque não adianta eu ter uma agilidade incrível na hora da venda e quando ele vai na loja física eu não atendo bem esse cliente, né? Ele demora para tocar, ele demora para retirar. A gente precisa sempre pensar no como eu gostaria de ser atendido. Então, é onde vem as maiores ideias. Eu moro numa cidade pequena, é um município pequeno de São Paulo, e eu vejo muito aqui drive-thru. E esses dias eu comprei um produto da minha região mesmo e passei com o carro. Então, eu fui atendida pelo WhatsApp e ele falou, quando você estiver chegando, você me fala qual o número da rua você está, se você estiver parado na fila, porque eu já separo, a hora que você passar aqui, você já leva. Porque eu comprei pelo WhatsApp, eu paguei via Pix e eu retirei com toda a segurança. Eu abri o vidro e a pessoa me entregou o produto na mão. Então, quando a gente fala de omnichannel, quando a gente fala de novo serviço para esse consumidor, a gente precisa ser disruptivo, sair, chutar a caixa, sabe? Sair do dia a dia e sair do que é fácil para mim, empresa. Eu tenho que ser fácil para o consumidor, né? Então, é uma cidade pequena, foi uma besteirinha que eu comprei porque eu fui impactada no grupo do bairro e testei. E eu achei, falei, putz, que legal. Eu falei, cheguei e falei, ó, tô no número 600 e o negócio era no número 300. Ele falou, eu tô separando seu produto aqui. Cheguei, não teve segundos. Quando eu cheguei no carro, ele falou, me dá a placa do carro e o modelo. Cheguei, ele já entregou. Então, assim, a gente precisa ser disruptivo, a gente precisa ser criativo e pensar o que é melhor para o consumidor e se adaptar a isso. E pensar também, eu acredito que de uma forma evolutiva do discurso do omnichannel que a gente falava lá atrás, né, de que era só estar no multicanal, né, estar em diversos lugares, mas agora é fazer essa jornada ser bem sucedida, independente dos canais, né? Exatamente, porque se a gente lá atrás, a gente falava assim, você precisa atender o consumidor onde ele está, porque teve a explosão, né, da rede social, teve a explosão dos canais de atendimento. Não é só isso, né? As empresas, os profissionais de e-commerce, eles precisam entender que para atender bem o cliente, eu preciso fazer com que ele entenda que eu estou ali para ele, independente se é atendimento, independente se é a forma de você vender, ou você entregar, ou você retirar, ou de você criar a experiência para ele. Antes do isolamento, a gente tinha muitos lugares que a gente ia lá e podia se maquiar, testar uma coisa aqui, testar uma coisa ali. E aí as pessoas falavam, isso é omnicanalidade, porque aí eu vou lá, eu testo e depois eu compro no site. Mas não, a gente precisa se reinventar todo o tempo. Hoje é o Covid, né? E amanhã? E daqui 10 anos? O que vai ser? Se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, sem a gente melhorar os processos e os serviços, muita empresa vai ficar para trás. E tem muita coisa lá de trás que eu vi há mais de 20 anos, eu vi voltando para cá melhorado, né? Para cá que eu digo 2021, melhorado. Como, por exemplo? A entrega em horas, né? Então, por exemplo, eu estava lá no Submarino e aí a gente tinha, o marketing criou lá a entrega a compromisso do capitão, né? Que é, você compra até 15 horas e recebe no mesmo dia até as 21. Aí você vê que voltou melhorado, né? Várias farmácias você compra e retira em 1 hora. Vários lugares, eu acho que foi nas Lojas Americanas ontem, foi alguma chamada, até que eu parei, né, para ver no Big Brother, eles colocaram lá os ovos de Páscoa, você retira em até 3 horas. Então, uma coisa que eu vi nascer há 20 anos, que é comprar até as 15 horas e receber até as 21, está super melhorado. Então, eu retiro em 1 hora. Só que aí tem um reverso, né? Se tem alguma coisa, por exemplo, farmácia, se eu compro, eu tenho a possibilidade hoje de comprar um medicamento,
agora e retirar em 1 hora ou receber em 1 hora. E para trocar isso? Eu sei que as farmácias estão mais evoluídas, tá? Mas o que a gente tem que pensar é, por exemplo, esse processo de retirada ou recebimento em 3 horas. Se acontecer algum problema com esse produto ou não for o que eu esperei, quanto tempo eu vou levar para trocar? Mas eu vou fazer a compra lá para depois contar para vocês. E trocar, né? Sim. Patrícia, tem também um outro ponto, assim, que eu acho que conversa muito com o exemplo primeiro que você deu, de que quando a gente começou a falar em omnichannel, parecia algo, assim, muito complicado, né? Algo, um termo importado aí, algo que era para as grandes marcas. E hoje a gente vê muitas marcas pequenas, né? O pequeno empreendedor, o empreendedor até de bairro, como você falou aí, que faz esse trabalho muito bem, né? Que não tem dificuldade de começar um diálogo com o consumidor ali no Instagram, passar para o WhatsApp e entregar no drive-thru e fazer toda essa jornada, né, de uma forma muito fluida, né? Então, eu acho que o Omnichannel também se transformou nesse sentido de abrir portas, né, e novas formas de se trabalhar e de possibilitar a venda, né, em diferentes canais e para diferentes modelos de negócios e tamanhos. Sim, e vou te falar uma coisa dos pequenos. Os pequenos, eles têm tanto cuidado com o consumidor dele que ele consegue conquistar esse consumidor, né? Tem, assim, no Instagram, no TikTok, você vê os novos empreendedores. Eles têm o cuidado em embalar o produto, em colocar uma folhinha diferente, escrever. É que não está aqui, mas eu comprei um porta-chaves, a minha casa é toda rústica, e eu comprei um porta-chaves num lugar que eu vi, encontrei um Instagram lá pela hashtag, e eu falei, putz, que legal, né? E eu comprei ele. Lá estava assim, entrega de 3 a 7 dias, eu recebi no segundo dia. Quando eu abri, ele tinha um envelopinho dentro e tem um carimbo no envelope. Estava assim, você quer ser feliz, um bom dia e não sei o quê, e aí estava lá, seja feliz. Por quê? Porque era um porta-chave. Então, assim, é um cuidado que talvez o grande não tenha com o consumidor. Por isso que o pequeno fideliza, por isso que o pequeno ele vai crescer e vai crescer devagar, mas vai crescer bem, com rentabilidade, por causa da atenção que ele dá. Existe uma vala, na minha opinião, tá? Entre os sites que se performaram antes o Covid, o que entrou no Covid, no durante e agora. Existe uma vala, porque quem trabalhava bem lá atrás e tinha engajamento, continua vendendo bem. Quem está entrando agora tem um pouco mais, né, de dificuldade para isso. Eu estou falando de empresas que eram puramente físicas, né? E que entraram depois porque não tinha outra alternativa de sobrevivência. Ou entrava no e-commerce ou morria. Então, eles entraram. Então, quem trabalhou bem antes do Covid passou por essa fase difícil, não está sendo fácil para ninguém, mas passou com um pouco mais de facilidade. Quem entrou depois tá tendo que um pouco mais de esforço. E eu acredito que o pequeno, que era o regional, está se saindo muito bem por causa do tato, por causa do carinho que ele faz e entrega para o seu consumidor, né? Eu comprei 2 máscaras, 2 não, né? 2 dúzias de máscara de uma vizinha. Ela veio entregar na minha casa, numa caixinha, todas cheirosinhas, todas passadinhas. Faz total diferença. Com certeza. Patrícia, vamos falar um pouquinho agora de embaixadores no Mulheres E-Commerce. Você faz parte, né, desse time de embaixadores que iniciou um trabalho muito bacana esse ano. É um grupo bem seleto de pessoas aí que estão ampliando, né, todas as pautas discutidas nos grupos e nas nossas redes sociais. São pautas sérias, são pautas importantes para o nosso mercado. E eu queria saber um pouco da sua opinião, como que esse trabalho vai colaborar para a gente ter um mercado mais igualitário, mais inclusivo, pensando também nessas pautas, nessas causas que a gente está levantando. O que eu acredito que junto a gente é mais forte. Então, quando a gente tem troca de experiências, quando a gente fala das nossas ideias, a gente debate alguma coisa que está acontecendo, a gente é mais forte, porque a gente recebe vários insights, a gente recebe várias dicas que, às vezes, a gente está muito inserido no nosso dia a dia.
quando isso acontece, a gente às vezes... Vocês nunca pararam para pensar de tipo, putz, eu tenho alguma coisa acontecendo, mas como é que eu resolvo isso? E às vezes, quando você faz essa troca, é muito mais fácil. Eu acompanho Mulheres no E-Commerce desde a sua fundação, em 2017. Foi bem interessante. A Carol Moreno estava buscando, acho que ela queria conhecer uma feira de beleza e eu aí acabei dando para ela alguns convites para ela poder ir. Foi quando eu conheci a Carol. E para mim foi uma grata, assim, uma grata surpresa participar como embaixador Mulheres no E-Commerce esse ano. Eu fiquei muito feliz, porque eu não esperava, né? A gente nunca espera, sabe? Sabe a síndrome da impostora? Sei. Todas sabemos, né? Pois é. E eu não esperava isso, porque a síndrome da impostora, às vezes, ela fica muito forte perto da gente, né? Às vezes a gente tem que dar um chute nela e mandar ela para longe. Mas eu acredito demais, demais na troca, na experiência. O que deu certo para mim pode não dar certo para você, mas pode dar certo para muita gente. O que deu certo para você pode dar certo para muita gente, como pode não dar. Mas dali a gente sempre tira algum tipo de aprendizado, né? Eu costumo dizer para todo mundo que trabalha comigo que a gente aprende 100% com todo mundo, mesmo se for para você aprender o que não ser ou o que não fazer. Então, eu espero contribuir bastante nesse ano. Eu estou bem feliz, empolgadíssima em ser embaixadora e poder contribuir para o crescimento do e-commerce e das pessoas e de tudo, né? Eu sou pessoa 100%, eu amo pessoa, amo gente. E se não tiver gente, o e-commerce não vai para frente, ele não funciona, né? Então, a gente precisa valorizar as nossas pessoas. Deixa eu te falar, estamos terminando esse Ai, papo, nossa, passou mas já muito acabou. rápido. A Eu gente sempre podia ficar aqui peço, né, mais para as tempo. nossas... Podíamos ficar eternamente aqui, eu estou amando conversar com você. Deixa eu te falar, a gente sempre pede aí um recadinho final para as nossas convidadas, então eu queria que você desse uma mensagem para as meninas que estão nos ouvindo, também devem ter alguns homens aí que nos acompanham, que estão ouvindo esse podcast, e eu queria que você passasse aí uma mensagem bacana, o que você deixa de recado para a nossa rede. Hoje, eu olhando para trás, por tudo onde eu passei, por todas as empresas, por todas as pessoas que passaram pela minha vida, não desista nunca de nada do que você se propõe a fazer, nunca. E se você tiver lá a síndrome da impostora, né, chuta ela, porque quando a gente confia no que é nosso, confia no nosso potencial, a gente vai voar muito, porque sempre vai ser. Eu vou falar como se eu estivesse falando comigo, tá? Sempre é sobre mim, sempre sou eu. Eu sou responsável por tudo, tanto mulher quanto homem, porque a síndrome da impostora, ela tá tanto no homem como na mulher, sempre. Então, chuta ela e é sempre sobre você. A gente precisa... Eu aprendi uma coisa num curso que ele diz o seguinte: o que eu mudo em mim para que o outro melhore? Então, é sempre sobre mim, sempre sou eu. O que eu posso fazer para que o outro melhore? Eu aprendi muito, né? A vida vai passando e a gente vai aprendendo algumas coisas. O que eu... A gente sempre tem o hábito de falar, mas aconteceu isso porque fulano, porque aquilo, por que fulano consegue e eu não? Então, é sempre sobre você. A gente olhar sempre para mais para dentro da gente do que para os outros lá fora. É isso que eu quero deixar de recado. A gente muitas vezes fala que o maior inimigo somos nós mesmas, né? Sim, isso é E com certeza. A acho que síndrome da faz impostora, total sentido aí com o que você falou. a síndrome da impostora, ela sempre anda com a gente, né? E tudo que acontece na nossa vida depende da energia e da importância que a gente dá para ela. Então, Exatamente. se a gente olha para dentro da gente e absorver isso como aprendizado, a gente vai ser melhor amanhã. Então, hoje, eu preciso pensar o seguinte, Teice. Hoje eu caí aqui e machuquei o joelho. Mas eu levantei.
E esse joelho, esse machucado no meu joelho está me preparando para que na próxima esquina eu quebre a minha cara lá e levante uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor. É isso que a gente precisa pensar. Cada queda que a gente toma é um aprendizado. E vamos levantar e vamos de novo. Vamos para cima. E aí? Qual que é a próxima que vai vir aí? Opa! É isso que a gente tem que ter forte na vida da gente. Patrícia, foi uma honra conversar com você. Não sei o que eu posso falar mais para te agradecer, porque foi muito bom, foi muito engrandecedor. A gente aprendeu muito aqui sobre e-commerce, sobre atendimento humanizado, sobre pessoas, sobre omnichannel e um pouquinho sobre a Patrícia também, né? Que é uma querida da gente, a gente sempre vê aí no mercado, mas que agora está mais próxima do Mulheres do E-Commerce e a gente está muito feliz de ter você, contando com você aí nessa rede. Não esqueçam de seguir o Mulheres no E-Commerce nas redes sociais para acompanhar todas as nossas novidades. Me sigam também, Teice Bandeira, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, onde vocês quiserem. Eu estou sempre por lá também compartilhando as novidades do MNE. E, Patrícia, por favor, compartilhe aí as suas redes sociais para que todo mundo possa te acompanhar. Podem me acompanhar no Instagram e no LinkedIn também. O meu nome ele é um pouquinho complicado, mas é Patrícia Knippel. Mas eu acho que as meninas vão colocar aqui para vocês seguirem, tá bom? É isso aí. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Teice. Eu também agradecer a todos e a todas que ficaram com a gente nesse podcast até agora. Foi um prazer imenso participar com vocês. Acompanhe Mulheres no E-Commerce. Venham ouvir o nosso podcast. Um beijo e até a próxima!